Então, hoje nós vamos estudar textos, vamos estudar Daniel 12 e vamos rever os conceitos. Eu quero que vocês entendam o conceito. Mashiach não virá. Mashiach já veio. A sombra dele já tocou o solo do planeta. Então, é minha responsabilidade agora cuidar da minha techuvá, fazer meu filho fazer techuvá, fazer meus netos fazerem techuvá. Por quê? Porque as nossas gerações poderão estar comprometidas. E qual é o acordo que existe entre Keter e Malhut? Meja for meja. Se você fez 60% de techuvá, sofrerás 40%. Eu não sei porque eu toda hora falo 60-40, né? Não tem uma lógica, né? Tá? Mas os nossos sábios dizem que isso é como se interpreta aquela palavrinha que está lá no Êxodos, né? Hamushim, né? Hamushim. 1/5 só que saiu. Ou seja, o povo de Israel, aquele povo, aquela descendência de Yaakov que estava no Egito, só 20% fez techuvá ao longo do tempo. Os outros 80% não fez. Eles ficaram e pereceram na 9ª praga, na escuridão. Prestem bem atenção. 80% dos descendentes de Yaakov Avinu, o maior de todos os patriarcas, sumiram. Porque é dito no Midrash que eles pereceram na escuridão. Olha só, tá? Pereceram na escuridão. Tá? Então vamos para Daniel. Tá? Vamos abrir então a nossa semana estudando Daniel 12. Né? Naquela época, Miguel, o grande príncipe, eu quero que vocês gravem a palavra Miguel, Michael, né? Michael, né? Esse re que está aí em Miguel, né? Que não é Miguel, né? É Michael, né? Tá? E também não é assim como Deus, né? Olha, eu nunca entendi da onde vem essa tradução da Canção Nova, né? Assim como Deus, eu nunca entendi, né? Mas eu vejo a Lúcia faz aí a novena, né? Tem uma época do ano, né? Que a Canção Nova faz a novena de São Miguel Arcanjo, né? Ela faz, né? Assim como Deus, né? Eu nunca entendi. Michael quer dizer a imagem de Hesed, tá? De Hesed. Então, Michael é Hesed, tá? Hesed. É aquele que é o contador, né? É na árvore da vida, né? É a misericórdia, que é o contrário de Gabriel, né? Esse Ger Iriel, né? É de Gevura, tá? Então, Miguel e Gabriel não se batem, né? Um precisa do outro, porque você não pode ser só Miguel, você não pode ser só bonzinho, né? Você acaba prejudicando o seu filho. Você tem que ter, para educar o teu filho corretamente, você tem que ter força e misericórdia. Força e misericórdia. Então gravem Michael, porque nós vamos, ao longo dessa semana, falar várias vezes de Michael. Naquela época, Michael, o grande príncipe, que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. Tá vendo? Quem é que vai se erguer? A misericórdia. Tá? Isso é uma revelação muito importante do livro de Daniel, né? E nós já estamos começando a receber essa misericórdia. Por quê? Meja for meja. Se você fizer 60%, você vai sofrer só 40%. Você já me pagou 60%. Meja for meja. Vocês escrevam aí, escrevam lá onde vocês escovam o dente, lá deve ter um espelho. Pega lá aquela caneta do quadro branco, aí escreve lá, meja for meja. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve
desde o início das nações até então. Vamos entender? Não haviam nações em Lemúria, havia Lemúria. Havia um só continente. Aí o homem tocou no 50º andar da vaidade, viver dando-se em casamento, tá? Não importa. O que importa é que esse é o comportamento que levou o homem a tocar no 50º degrau e Hashem mandar então dizer: me arrependo de ter feito esse homem, né? Contudo, naquela época, o teu povo, aí é importante, toda pessoa, Anash, no original tá Anash, estou lendo em português, nós estamos com a King James aqui, tá? Nós estamos com a King James aberta aqui, tá? Sempre essas leituras eu faço pela King James, não é isso? No original é Anash, né? Lá na nossa Tanar, tá Anash, tá? Contudo, naquela época, todo o teu povo e toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, o que é no Sefer? No livro da vida de Hashem. O que está escrito no Sefer? Vamos ver? Como é que a gente chama a árvore da vida? Da árvore sefirótica. Então, o Sefer são os contadores, tá? São os contadores. Então, nós temos os contadores lá na Menorá, né? Os bracinhos da Menorá. Então, todo aquele que tiver acendido as suas Sefirot, tá? Então, eu faço gestão do meu Hesed, da minha Gevura, do meu Tiferet, do meu Hod, do meu Yesod. Eu faço a gestão da minha árvore sefirótica. Como é que a gente faz a gestão da árvore sefirótica? Pelo estudo da Torá. Então, eu não sei se todos leram, né? O texto que eu subi para vocês do Zohar, né? Então, vamos começar terça-feira a nossa instrução lendo esse texto, né? Mas lá está dito, né? Baruch atah Adonai, né? Tá? Bendito seja o Senhor, que granted, né? Deu para o povo, para o Bnei Israel, a Torá, que é a árvore da vida, a árvore da verdade, porque tudo que está nele é vida e é verdade. Então, esse Sefer só pode ser escrito, nós só podemos ter o nosso nome no livro da vida se nós fizermos o quê? Se nós acendermos a nossa menorá de forma apropriada, tá? Não tem outra forma. O símbolo de Israel é a menorá, porque a Israel acende essa menorá para o mundo, tá? O grande problema, qual é o problema de Israel, né? Que sefaradita, não se dá com não sei o que não dá mais... Aí veio o quebra-pau, porque o que destruiu o segundo templo? O ódio gratuito. O ódio gratuito ainda está no homem, o ódio gratuito ainda está no homem. Tá? Então nós, por exemplo, que somos um Oriente difuso, né? Aqui tem pessoas de todas as raças, cor e credo, não é verdade? Nós somos super difusos, olhando de fora, mas nós somos muito mais unidos, né, do que em Jerusalém. Que em Jerusalém aquele não se dá com aquele, porque aquele vai naquele lugar que o outro não pode. Você entendeu? Nós não. Né? Nós focamos a Torá no seu mais puro espírito de Techuvá. É interessante isso, né? Como é que as coisas são, né? A maçonaria, ela nasce como um Oriente judaico reformado exatamente para isso, né? Depois ela se perde, né? Ela deixa de ser um Oriente místico para ser um Oriente só fraternal, né? De caridade e etc, né? Tá? Mas não importa, tá? O que importa é que a gente entenda o que está aqui em Daniel 12, aqui no
Passuque 1, Aleph, né? Então, toda pessoa que estudar como nós estudamos, será liberto. Isso é uma coisa muito forte. Isso é uma coisa muito forte. Que as pessoas não têm essa ideia, né? Ah, não precisa. Eu vou lá na Canção Nova, aí eu jogo logo taxinha, eu vou lá na Calunga, né? Compro aquelas taxinhas que o Roche comprava, né? Pra gente colocar o papel, prender o papel, aquelas taxinhas, né? Tá? Aí aproveito lá a novena de São Miguel e ajoelho na taxinha. Você entendeu? Aí eu tô salvo. Não, você não está salvo. Ninguém está salvo porque orou. Isso é um negócio muito sério. Ninguém está salvo porque faz uma oração. Você só está salvo se você tiver o seu nome escrito no Sefer. Tá? Por isso que eu dou tanta importância ao nosso ritual de Yom Kippur, Rosh Hashanah, onde o irmão, eu pergunto, o que fazes à porta do Kodesh Mitzrach, né? Que é Oriente, né? Ele fala, venho pedir para ter o meu nome colocado no livro da vida. Passai, leve naqui, leve tarô, tá? Aí depois o irmão, ele vai para debaixo lá da tenda, né? Da nossa sucá, né? Irmão, vocês entenderam? Quem entendeu Daniel 12:1, diz aí, Rabi, eu entendi. Não tinha a menor noção disso. Mas que poder tem esse passuque? Daniel 12:1. É muito poderoso. Tá? E as pessoas passam como? Batido. Porque todo mundo quer estudar milagre de Rabi Yeshua. Olha, na realidade as pessoas não querem estudar milagre de Rabi Yeshua. As pessoas querem fazer milagre como Rabi Yeshua. É outra coisa. É outra coisa, tá? Okay? Porque às vezes o irmão chega, pô, Rabi, não dá para o senhor me ajudar nisso, ajudar naquilo? Diz, não, não dá. Quem tem que fazer é você. Você entendeu? Por quê? Eu tenho que matar o cordeiro que está em mim. Tá? Vamos lá. 2. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Esse pó da terra não é essa terra que está aí. É a terra do Gan Eden. A terra do Gan Eden está em Yetzirah. Ou seja, todos os campos quânticos, né? O que a gente chama de... hoje a ciência chama de bóson de Higgs. Né? Eu até coloquei aqui, Higgs Stop Halt Sha'or, né? Quer dizer, hoje a gente sabe que a luz, ela trava até adensar, não é isso? Que é chamado de bóson de Higgs, né? Então, toda essa turma que adensou e virou esse tipo de informação quântica, e uns vão ressuscitar o que é? Vão fazer parte dessa união de Asiá e Yetzirah, outros simplesmente vão como os 80% do povo descendente de Yaakov, vão perish in the darkness, né? Vão perecer na escuridão. Tá? Então, dependendo, obviamente, né, de onde o irmão está aqui embaixo. Então, tem esse negócio de demônio, como é que é? Enxofre ardente, né? Como é que espírito vai queimar em enxofre ardente? Isso é ideia de romano louco, né? Os caras ficavam lá tomando vinho, né? E depois escreviam, né? Essas coisas, né? Tá? Dependendo de onde o irmão está. O irmão está aqui, está lá na Cracolândia, tá? Ok. Ele já experimentou todas as sensações que ele gostaria de ter experimentado. Tá? Então ele vai. Perish in the darkness. Tá? Isso é muito importante. Irmão, vocês estão entendendo? Tá? Vocês estão entendendo? Porque vai ser uma semana complexa.
semana complexa. 3. Os que têm o entendimento e são sábios, como é que nós começamos o nosso estudo do que Hashem quer de nós? O que Hashem quer de nós? Que a gente busca o Raham, que a gente busca a sabedoria. Provérbios 8. É tudo sobre sabedoria. Nós vamos ter que estudar essa semana. Provérbios 8. Já cheguei a essa conclusão agora. Tá? Por quê? O que Hashem quer de nós? Que a gente busca o Raham. Primeira coisa que a gente faz. Eu quero ser salvo, eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. Tá? Então, essa gente toda vai desaparecer, porque não buscou o Raham. Tem que buscar o sábio, a sabedoria, tem que buscar o Raham. Vamos ver aqui então? Os que têm entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, tá? Ou seja, o nosso Oriente, e aí eu lanço esse desafio para vocês aí, tá? Eu duvido que algum de vocês, aí depois de 3 meses com a gente no Oriente, alguém não tenha já chegado e dito, pô, cara, você está diferente, você está com uma luz, você está ficando uma pessoa madura, puta, eu estou realmente impressionado, né? Aí você até fala, não, você pode até não falar, né? O certo era falar, mas se você fala, não, porque eu estou estudando a Kabbalah, a Kabbalah é macumba, né? Aí o camarada associa a Kabbalah a macumba, tá? Mas você não tem que dizer que você estuda a Kabbalah, você tem que dizer, eu estudo agora o que você chama de Bíblia, como os rabinos nos ensinam há 3.547 anos. Tá? Sempre lembrando que o nosso ano muda em setembro. Tá? Então, vamos lá. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade. Qual é a nossa responsabilidade? Instruir como nós somos instruídos. Onde é que está a verdade? A verdade está na Torá. É nossa obrigação. É nossa obrigação. É a sua função. Porque está escrito aqui. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça, serão como as estrelas, brilharão para sempre por toda a eternidade. O que significa? A minha neshoma, a minha alma, ela vai para Atzilut. Eu vou alcançar lá a Kedushá, o Kedosh. Eu vou ser um Beit HaMikdash. Então Hashem vai Betorhem em mim. Tá? Isso é importante, tá? Isso é muito importante os irmãos entenderem. O irmão não pode receber a instrução e agora vai na cozinha, toma um café com leite, faz um pão de queijo lá, né? O Eduardo, né? Falar um pão de queijo em Minas lá e diz, pô, foi legal, o Rabi hoje foi legal. Não, eu por mim mesmo não sou nem legal, nem deslegal, tá? Eu sou só um canal, tá? Vocês aí na ponta é que tem que estar aqui, ó. Vocês têm que estar aqui, ó. Midot para receber Mashiach, ações e techuvá. Ler a Torá em voz alta. Vejo, falo, toco, ouço, senso. Tá? Vocês têm isso. Tudo que está aqui, vocês têm aí, né? Ou eu estou errado? Eu acho que não, né? Tudo que está aqui na lousa, vocês têm aí, tá? Vamos ver. Porém, tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro. Ou seja, tranca, o selo é a Kabbalah, né? Quer dizer, é a chave cabalista, né? Tá? Mas não foi Daniel que trancou, né? Quem acabou trancando foi a igreja, né? Que a igreja proíbe as pessoas de estudarem, né? Tá? Então, muitos farão de tudo e correrão de uma parte para outra em busca do maior saber. Ok? Muitos de vocês vieram para o Oriente trazidos por isso daqui. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte para outra em busca do maior saber. Ou seja, coronavírus,
Tá desesperado, tá todo mundo correndo, igual a Mônica, né? Lá, a Mônica, o Cebolinha e o Bitor, todo mundo correndo. Tá? Ok, Baruch Hashem começou a se movimentar, pelo menos. Né? Pior é chegar e dizer, não, eu vou ficar por aqui mesmo, todo mundo morre mesmo, né? Não pode. Tem que se movimentar. Aí vem para o nosso Oriente, tá? Não tem problema. Porque nós sabemos que as pessoas, elas não chegam no ponto mais alto, elas chegam em um ponto inferior mesmo. A função do Oriente é machar, né? As pessoas, faz parte, né? E o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. O conhecimento, da'at, né? Quer dizer, o que é esse conhecimento? O meu conhecimento sobre o sagrado. Isso já está acontecendo, né? As pessoas estão buscando, né? Arduamente, né? A verdadeira palavra. Não encontra, né? Tá? Porque só vai encontrar se ela buscar em Oriente como o nosso. Não no nosso, em Oriente como o nosso, que estuda, como os nossos rabinos dizem para estudar, há 3.547 anos. Né? Porque é muito interessante, eu acho gozado, né? O católico, principalmente, ele faz essa coisa de judeu. Eu não vou nem falar de muçulmano, né? Porque muçulmano já é diferente, é a origem de Ismael, né? Ou do próprio Amaleque, né? Que você tem o Irã, né? O Irã é descendência de Amaleque, não é descendência de Ismael, né? Não vou nem falar isso, vou falar da turma que acabou aprendendo, né? Adotando essa religião através de um rabino levita, Rabi Yeshua, que era levita, né? Não, isso é coisa de judeu. Depois de Cristo mudou. Mas como mudou? Como mudou? A minha palavra ficará para sempre. Estarei até o final do tempo no meio de vocês. Se ele fala isso, né? Isso está onde? Isso está em Mateus. Isso está em Mateus 28, né? Está em Mateus 28, lá no final, né? 28, 20. Eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Como é que ele termina Mateus? Assim. Eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Então, o que ele ensinou, o que foi? A Torá e os profetas. Então, isso daqui tem que estar até o final dos tempos aqui. O Roma não pode mudar isso, porque está escrito aqui, né? O grande problema, qual é? É que o cristão, ele não tem a menor ideia das coisas. Ele bota uma cruz na porta e está resolvido. Sou cristão, tá? Pendura uma cruz no peito, está resolvido. Sou cristão. Jesus me... Estou lavado. Não existe isso. Não existe isso. Cristão tem essa mania, né? Todo jogador de futebol é cristão. Né? Entra no campo lá, bate a mão lá, pá, ainda... O pessoal ainda põe em slow motion, né? O jogador, né? O Neymar lá é um tremendo cristão, né? Ele, para entrar no campo, ele pau, faz lá o sinal da cruz, estou protegido por Jesus Cristo, né? Mas não tem nada a ver. Tá? Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé diante de mim outros dois malehim, né? Eu não gosto dessa tradução de anjo. Anjo é idolatria. Tá? Malehim. Um na margem de cá, do rápido rio Tigre, né? E outro da margem de lá. Então um deles falou ao homem vestido de linho. Tá? Isso é muito importante a gente entender. Linho é animal ou é vegetal? O linho sai da terra ou o linho sai do animal? O linho sai da terra. Então, quem era esse homem daqui? Adam. Tá? É a imagem do próprio Adam. Adam se veste de linho. Então, quando é dito que eu não posso usar linho e eu não posso usar lã,
qual é? Eu não posso ser sagrado e profano. Eu não posso me vestir de sagrado, mas agir como animal, como profano, porque a lã vem do carneiro. Para isso, tá? Aí o outro lá escreveu, eu estou falando isso porque o outro lá escreveu para o irmão Orlando, né? Dando umas puta gargalhada lá, né? Fazendo pouco caso da Torá, vai receber maldição, né? Fazendo pouco caso da Torá, e disse: a Torá proíbe comer estrogonofe, porque carne não pode ser misturada com creme de leite. Vocês entenderam, irmãos? Irmãos, quem entendeu essa questão da lã, e me diz assim: Rabi, eu entendi. Na realidade, em termos cabalísticos, né, você não consegue ser Gevura e Hesed ao mesmo tempo. Você consegue ter Hesed em Gevura, né? Então nós estudamos Hesed, Shebe, Gevura. E você consegue ter Gevura em Hesed. Gevura, Shebe, Hesed, tá? Então, o homem justo, né? O homem justo é aquele que julga pelos dados e fatos e usa a lei do Talmud, usa a lei da Torá, tá? Então é assim, né? No julgamento, eu não posso conhecer a face, tá? Para não ser tendencioso e etc, tá? Vocês entenderam? Isso é muito importante, né? Porque as pessoas, ele fez pouco caso do irmão Orlando, né? O irmão Orlando, na maior boa vontade, lá falando para ele lá, né? Eu sei porque entra ali no comentário e a gente vê, né? Tá? E ele falou: e pela sua teoria dessa Torá aí tua, é proibido estrogonofe. Olha só, como é que o pessoal, né? É um evangelho, é pastor, o cara é pastor. Porque ele disse que outro dia tinha uma moça lá numa cidadezinha de Varginha, se eu não me engano, pedindo oração para ele, né? Então, as vestes, elas têm que ser de linho, porque ele tem que estar em estado de Adam, tá? Adam é aquele cujas mãos de Hashem o fez. Façamos o homem nascer, né? Façamos o homem. Tá? Façamos o homem. Então, é a veste de linho, tá? Mas o Talmud, o talit, ele tem que ser de lã, né? Ele tem que ser de lã. Por que ele tem que ser de lã? Ele tem que ser de lã porque eu estou cobrindo o meu lado animal, né, com ele, né? Tá? Okay? Mas não tem problema também. Se você é um rabino, né? Não sei se vocês já viram, né? Esses talits, né? Que aqui ele é todo bordado com pedras, etc., né? Como o talit do Tifer Rabbeinu, né? Eu não sei se o Lord Sachs ficou com esse talit dele, era um talit bonito, né? Uma vez a Lúcia viu na sinagoga, ela até perguntou: são diamantes? Eu disse: tá arriscado até ser, né? Porque judeu, né? Lida com pedras preciosas, tá? Mas não sei, parece, né? Então, esses talites, eles são de linho, né? Eles são de linho, são bordados, né? Mas isso é um tifirabai, não é né? Por que a gente coloca lã? Nós somos as ovelhas de Hashem, né? Nós colocamos o talit para obedecer, como ovelha. Eu ouço e vou atrás. De quem? De Hashem. Não vou atrás do Paor, tá? Eu vou atrás de Hashem. Então, nós não usamos em loja talit, né? Eu levo o meu talit para a questão do juramento, né? Aí eu levo o meu talit, fazemos o juramento, né? O irmão vem para debaixo do talit e etc, né? Então um deles falou ao homem vestido de linho que estava acima do rio, né? Ou seja, Adam, tá? Aí a igreja vai dizer que é Jesus Cristo, não é de Jesus Cristo aqui. Quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos extraordinários? Então daqui é que é tirado, quer dizer, Zohar, Daniel, né? Tá? O comentário do Zohar sobre Daniel vai falar que é proibido você calcular quando Mashiach estará. Quem é Mashiach?
é aquela imagem de linho, tá? Aquela imagem de linho, da terra, Adam, né? Linho vem da terra, que é Adam. Tá? Então, a imagem de Adam. O homem vestido de linho, olha quantas vezes, né? Poderia ter falado, né? Ben Adam, não podia ter falado, porque não é filho do homem, tá? É o próprio homem, o próprio Adam. Adam não é para ser traduzido como Adão. Adam é para ser traduzido como homem, tá? Adam e Rava, o homem e a geradora, o homem e a opositora, tá? O homem e sua opositora, o homem e a sua geradora. Porque a mulher, ela tem um papel duplo. Ela é opositora ao homem, mas ela é quem gera para o homem, tá? Ou seja, connection is the meaning of life, tá? Ou seja, aquela que se opõe a eu querer fazer tudo da minha cabeça, né? Que quem é que dá direção ao homem? É a mulher. Se você deixar o homem por conta própria, ele vira tudo torcedor do Corinthians, entendeu? A mulher tem que chegar, não, você não vai ao jogo não, fica em casa aí, o nosso filho tá aí com gripe, ele tá precisando de que você vá na farmácia. Não, para com esse negócio de você já tomou muita cerveja dentro de casa. É claro que tem mulher que incentiva, que vai beber com o marido, né? Mas normalmente não é assim. Se eu tiver errado, vocês me digam, não, Rabi? Aqui em casa é diferente. Aqui em casa é minha mãe e ela fica falando pro meu pai, pô, você hoje ainda não bebeu. Ô marido, você não tomou porre ainda hoje. Por quê? É assim que funciona? Tá? Digam aí, né? Não, a mulher que dá essa direção. Que é homem e opositora, homem e geradora, tá? Irmãos, sem a Kabbalah, ninguém entende nada. Sem a Kabbalah, o homem não tem vida, tá? E você só tem vida em abundância quando você consegue entender. Eu vou ser um pouco exagerado aqui, mas eu tenho falei ontem, né? O Zohar é o vinho da Torá. Realmente, o Zohar é o vinho da Torá, né? Se você consegue realmente extrair da Torá o Zohar, né? Não estou dizendo estudar o Zohar, eu estou dizendo conseguir tirar a luz, né? Zohar, né? Iluminação. Se você consegue tirar a iluminação da Torá, você tem vida em abundância, tá? Então, o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, tá? O que é acima das águas? Acima das águas. Acima, no princípio, o Espírito pairava sobre as águas. Ok, sobre todos os povos, tá? Então, onde é que está Adam agora? No mesmo lugar de Ruach, né? Do mesmo lugar do Espírito. No princípio, o Espírito parava sobre as águas. Então, ele aqui está voltando lá a Bereshit 1:3, né? Levantou ao céu a mão direita, a mão da doação, e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele com A maiúsculo, né? Como é que tá lá? Lá tá como Kodesh Baruch Hu, tá? Que é traduzido aqui como aquele. Então, o Kodesh Baruch Hu, aquele bendito seja, tá? Que vive para sempre, Kodesh Baruch Hu, né? E acrescentou, haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo. Tá? Alguém entendeu isso? Não. Ninguém entende isso, né? Por isso que todo mundo fala o que quiser, né? Haverá um tempo, tá? Tempos e metade de um tempo, tá? Então, o Midrash vai dizer que haverá um tempo. Então, houve um tempo de revelação, tá? Houve um tempo de revelação, tá? Então, por exemplo, Moshe, né, recebeu, né, como é que começa lá o Pirkei Avot, né? Moshe recebeu a Torá no Sinai, passou para Yehoshua, Yehoshua passou para o Sinédrio para Yehoshua e assim
sucessivamente. Então haverá um tempo de revelação. Tempos de muitas revelações. Muitos profetas, né? Olha quantas revelações. Irmãos, quantas revelações vocês já tiveram no tempo que vocês estão nesse carral? Quantas revelações? Ou seja, quantos tempos vocês já tiveram? E metade de um tempo, tá? Metade de um tempo aí é a Techuvá. Que quando ele fala metade de um tempo, ele está colocando está quantificando. Haverá tempo, ele não quantificou. Esticou. Pode ser 1000 anos ou 2000 anos. Tempos, não quantificou. Mas metade de um tempo. Tá? Então, aqui ele está falando de Techuvá. Quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, os rabinos vão entender que é quando todo Israel não for mais idólatra. Tem rabinos que dizem que Israel não é mais idólatra. Quem sou eu, né? Mas eu não acho, tá? Eu acho assim, né? Eu conheço muitos israelitas, né? Que eles são idólatras de Israel. É uma coisa muito interessante isso. Eles são idólatras, sabe? Existe uma idolatria. Eles se sentem assim, com tefilá, né? Talite, bota aquela parafernália toda nele, né? Aquilo é uma idolatria, né? É muito interessante, né? O grande rabino, né? Ashlag, né? O filho do Baal HaSulam, né? Que fez a compilação do Zohar nos volumes, né? Da Torá, junto com Berger, né? Michael Berger, né? O Ashlag, ele visitou em 74 Jerusalém. Depois ele faleceu. Tá? E ele se negou aí no muro. Disseram, Rabino, você não vai... Rav, né? Ele é um Rav. Rav, você não vai até o muro orar? Ele disse, não. Isso não é Kabbalah. Nós estamos ligados a Hashem pelos nossos atos de doação. E não pelos nossos atos de oração. Irmãos, escreva aí, né? Escreva aí. Escreve aí. Se alguém conhece Rabino, eu conheço um monte. Eu conheço um pelo menos, tá? Que o camarada é um tremendo ganancioso, suvina, tá? Mas não para de rezar terço, mas o cara né? Então, o Ashlag disse, não, eu não vou lá. Porque a oração não nos liga ao sagrado. O que nos liga ao sagrado são os atos de doação. Tá? Isso é importante. Tá? Então, quando a fragmentação do poder que está na mão do povo sagrado for completada, como está determinado, então, em seguida, tudo se cumprirá e estará terminado. Aí aqui nós vamos ter, né, nós vamos estudar durante a semana, no Zohar, né? Shimon Bar Yochai, ele vai colocar, ele vai dar uma explicação, né, de Ezequiel 37 sobre Gog, Magog e Irome, né? Aí nós vamos ver mais ou menos, vamos entender o que está escrito aqui. Estará terminado, tá? Eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei. Sincero, né, o Daniel, né? Que nós também não entendemos nada, né? O Senhor meu, ó Senhor meu, é um vocativo, né? Ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? Então ele quer saber do Miketz Samim. Ele quer saber o que vai acontecer. Qual é o endpoint do Historia Calamitatum, né? Lembre-se, hoje nós temos muito mais conhecimento do que eles tinham naquela época, né? Porque a revelação é progressiva, tá? Daqui até agora, né? De Daniel até agora, são 2.500 anos, né? Tá? 2.500 anos, é bastante ano, né? E ele replicou orientando-me, segue teu caminho, ó Daniel,
vocativo de novo. Porquanto essas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Então, nós estamos nos tempos do fim, no Miquei Tsamim. Então, o que nós temos que fazer? Desvendar esses segredos e mistérios que estão aqui, no livro de Daniel, no último capítulo, né, de Daniel. Tá? Muitos, agora é 10, 12, 10. Muitos serão colocados à prova. Nós estamos sendo colocados à prova? Irmãos, coloquem aí. Rabi, eu estou sendo colocado à prova. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem, né? Quem daqui, quem do Carral está sendo colocado à prova? Eu estou. Ontem eu fui. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do cansaço mental que veio. Vem um cansaço assim, né? O que é isso? É egrégora, né? É egrégora. Nós estamos passando por um momento planetário complicadérrimo, né? Tá. E assim serão joirados, quer dizer, separados, né? Purificados e aperfeiçoados. Irmãos, vamos lá, vamos fazer a pergunta aí, enquete. Faz a enquete aí. Quem sente que está sendo purificado? Quem já foi um pouco purificado? Não muito purificado, um pouquinho só. Irmãos, preste atenção. Se a gente, né, lá no Egito, né, o que Moshe Rabbeinu falou? Ó, vai passar o exterminador, que não é o Schwarzenegger, hein? É o próprio Deus, né? Eu passarei, né? Diz na Torá, eu mesmo passarei, tá? Então o que vocês têm que fazer? Matar e passar o sangue, ou seja, matar o lado animal que está em cada um de nós. Nós temos que matar o nosso lado animal, tá? Para poder ter a honra, né, de ter contato com o exterminador. O que é o exterminador? É aquele que extermina o nosso lado material. Por que o Egito pereceu? Por que os primogênitos? Por que o primogênito do faraó morreu? Porque ele via no primogênito ele no futuro. Ele no futuro. O faraó não morre, é eterno. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Tá? No entanto, os malignos continuarão praticando impiedade. Isso foi o que a gente discutiu ontem na instrução, né? Mas como é que pode um negócio desse? Tá? Pô, o maligno vai continuar a fazer impiedade? Pô, mas a maldade do maligno está prejudicando gente boa, né? O cara prefere deixar o povo morrer do que dar o remédio que não deixa morrer. Ah, mas o remédio não cura. Não importa que não cure, mas não deixa morrer. Tá? Não deixou morrer, o corpo cura. Tá? Então, isso foi a discussão que nós tivemos ontem. Foi exatamente sobre esse passuque aqui, né? Parte desse passuque, né? Pô, como é que pode os malignos continuarão praticando impiedades aí solto na rua? Como é que está esse negócio? Como é que pode isso? Né? Que Deus é esse, né? Aí como é que o Rabino ele responde? Ó, quem pensa que Deus é misericordioso não estudou nada da Torá, né? Porque 75% da Torá é porrada na cara, né? Então, da Torá não, da Taná, né? Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, que foi o que a irmã Júlia, né, acabou de colocar, né, do assassino lá, né? Tampouco buscarão entendimento. Puta, isso é direto, né? Isso é direto. E, incrível, né, gente? Isso aqui foi escrito há 2.500 anos atrás. Que coisa, né? Mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Aí, nós, não nós aqui, ó, tá? Nós não somos sábios, mas nós buscamos o Raham, tá? Nós não somos prudentes, né? Mas a gente nada faz sem antes se consultar com o Raham. Porque o que é o prudente? O prudente é aquele que busca um sábio antes de tomar uma decisão, tá? Estes entenderão. Então, nós estamos entendendo. Nós estamos começando pelo final, né?
Eu gosto muito de fazer estudo, rewind, né? Isso é talvez até um cacuete, né, de estudo que eu tomei do Lord Sachs, né, do Tiff Rabine, né? O Tiff Rabine, ele tem essa técnica, né, de começar estudando dos finalmente, né? Ele estuda o finalmente e faz todas as perguntas dos finalmente, e aí ele começa a desenvolver o entrementes, né? É uma técnica isso, né? Mas é uma técnica que você tem que fazer com muito cuidado, né? Porque senão, por exemplo, nós estamos estudando o 12. Aí vai ter irmão que vai dizer que já estudou Daniel. Não. Nós conseguimos fazer o Drash, né? Nós conseguimos fazer o Zohar, né? Nós conseguimos tirar a iluminação de Daniel 12. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo, o que é abolido o culto contínuo? Depois que o segundo templo for destruído. Aqui, para Daniel, o culto contínuo já havia sido abolido. Não havia segundo templo ainda aqui. Tá? Não havia. Tá? Não tinha sido reconstruído. Isso que está acontecendo aqui, esse tempo, né, que está sendo falado aqui, só vai acontecer daqui a 500 anos aqui. Tá? É um tempo. Tá? É um tempo. Tá? Que mediante a apresentação do holocausto diário e abominação assoladora, o terrível sacrilégio foi estabelecido no templo. Transcorrerão ainda 1290 dias, tá? Então a gente pega, vamos tirar aqui, né? Vamos fazer esse cálculo aí. Vamos fazer esse cálculo. A gente pega a destruição do templo mais ou menos no ano 70, né? Aí a gente pega 1290 anos, não é isso? Mil trezentos e sessenta, tá? 1360 nós estamos falando do auge da Inquisição, né? A chamada das trevas, né? Época das trevas, né? A humanidade vivia nas trevas. Aqui, esse 1360, nós vamos ter peste bubônica, né? Eu fiz o cálculo errado aqui, eu acho. Né? Não, fiz certo. 1360. Tá? Ok? Aqui já começava a haver uma energia dentro da igreja de Roma, né? Separações, já começava a ter separações, etc. Bem-aventurado o que guarda e chega aos 1335 dias. 1335 dias. 1335 dias. Então, esse número é para dar 1000. Então, aqui eu usei 70, né? O templo foi derrubado em 70, 1335. Tá? Que não altera muito, né? Nós sabemos que o calendário é mais ou menos 250 anos. Né? Aqui. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, não, bem-aventurado o que guarda e chega aos 1335 dias, né, que são anos, né? Tá? 1335 dias. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então, no final do Ion, aí aparece Ion, que Ion é o que? Vareere Vareboko, Ion Rishon, Ion, primeiro dia, né? Ion,
A gente traduz como dia, mas Yom não é dia. Yom é um ciclo desse aqui, ó. Isso aqui é um ciclo, é um Yom, tá? É um Yom, tá? Então, dos tempos te levantarás para receber a tua herança espiritual, tá? Então, depois de destruído o templo, transcorrerão ainda, quer dizer, eu coloquei o templo, né? 1290 dias. Então, bem-aventurado aquele que chega ao 1335, tá? Só que 1300, aqui está faltando uma coisa interessante, hein, irmãos? Vamos aqui para Daniel. Vamos aqui para Daniel. Isso aqui é uma coisa interessante. Vamos aqui para Daniel. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo que, mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio do templo, transcorrerão ainda 1290 anos. Bem-aventurado o que guarda e chega aos 1335 anos. Então, bem-aventurado é o que chega aqui. Aí nós vamos ter que pesquisar, porque eu acho que esse foi o período onde houve a Inquisição na Espanha, e os mestres da Cabalá foram para as Ilhas Britânicas, para a Inglaterra. E aí nós vamos ter que pesquisar, eu vou ter que pesquisar. Mas não importa, né? Importa a gente saber que nós passamos, né, já por esse período daí, né? Nós já passamos. Bem-aventurado que chega. Nós somos bem-aventurados, né? Porque nós chegamos, né? Porque a Torá foi escrita em Beriá, que não tem nem dia nem noite, não tem espaço, né? Quer dizer, não existe uma coisa chamada espaço e uma coisa chamada tempo. Existe uma coisa chamada espaço-tempo, né? Tá? Dentro do espaço-tempo só existem duas forças, doar e receber, né? Que é o que monta toda a estrutura, né, na qual nós vivemos. Então, irmãos, essa é a abertura da nossa semana. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado, né, a instrução, o que nós devemos. Essa semana nós vamos nos dedicar a entender o que nós devemos fazer para iniciar esse passo, essa nossa caminhada. Nós vimos que nós estamos sendo guiados não para percorrer o caminho, para conhecer o caminho, né? Eu abri a paraxá de Berra-Roterra falando isso, né? Berra-Roterra nos convida não a percorrer o caminho, mas conhecer o caminho. Então, essa semana nós vamos conhecer esse caminho em mais detalhe, em mais profundidade. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que vocês não deixem de cumprir o que está escrito em Daniel 12, né? Aqueles que levarem a verdade para muitos é que serão resgatados, tá? Então, levem a verdade, levem a Torá, instruam como instruído vocês foram, tá? Então, eu fico por aqui. Um shalom, um mevorá haverinha, que o Kadosh Baruch Hu nos abençoe com abundância.